Bom dia! O que é que não te contaram sobre estilo? Que história é essa, né? Fica aqui comigo que você vai descobrir que história é essa e o que esse estilo pode fazer de diferença na sua vida. Por que descobrir o seu estilo? Por que é importante, né? E o que envolve isso de uma forma diferente, de uma forma que você normalmente não ouve por aí, tá bom? Então fica aqui comigo. Bom dia! Então, hoje o nosso papo sério aqui, né? Leve e descontraído, como eu gosto sempre, de um jeitinho que vocês entendam bem, mas é um assunto sério, profundo, que é estilo, né? Estilo é uma representação muito importante de nós. E a gente vai entender um pouquinho aqui também por que é importante ter essa identificação, essa clareza, né, quanto ao seu estilo. Bom, por onde começamos, né? Quais são esses segredinhos? O que é que não te contaram sobre o estilo? Por que eu coloquei esse título? Vocês vão entender. Então, vamos lá. Ó, primeiro ponto importantíssimo aí sobre estilo. Estilo não se cria. Como eu ouço muita gente falando por aí, né? De criar um estilo. E às vezes a gente tem aí um reflexo de alguns programas, de alguns livros, ditos, né, manuais, muitas vezes, mas que colocam na cabeça das pessoas uma ideia de que eu vou pegar esse estilo aqui que é bacana e vou colocar nessa pessoa e ela vai ficar incrível. E não é assim, isso não funciona. Você pode fazer isso? Pode, né? Mas não vai ter resultado algum, muito pelo contrário, né? Assim, o resultado pode ter um resultado, sim, mas um resultado desastroso, porque não é algo que foi feito realmente para aquela pessoa, né? Então, o estilo se descobre, a gente não cria. Então, a gente tem que identificar aquilo que já está em você, já está em cada pessoa. Então, como identificar isso? Também vou dar algumas dicas, né? Porque, claro que se a gente tiver um estudo mais profundo, é muito mais eficiente, né? Mas vocês vão comigo, como eu costumo dizer, vamos comigo que a gente vai complementando lá na frente, né? Mas tem alguns segredinhos para começar, né? Tem algumas dicas práticas, como eu gosto sempre de trazer, aquilo que eu falo, eu digo assim que eu gosto de falar de imagem, de estilo, voltado para a vida real, né? Porque não só de glamour, de como eu costumo dizer, de looks uau, se vive uma boa imagem e se faz um estilo, tá? Então, estilo não se cria, se descobre. Como descobrir? Uma primeira dica é a seguinte: procure identificar quais são seus elementos de estilo. O que é isso? Elementos de estilo são aqueles que você normalmente usa mais, né? São elementos visuais que aparecem com mais frequência no seu dia a dia, nos looks que você cria, né? Então, o que aparece com mais frequência? São elementos de estilo, tá? Até eu comentei aqui outro dia, né? Assim, a gente vai montando as pecinhas, vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça e vai montando. Então, por isso que é importante vocês estarem sempre aqui, toda semana aqui comigo, vocês vão ver que vai fazendo esse encaixe, né, das peças. Então, por exemplo, vamos pegar coisas bem concretas, né? Eu gosto muito de jeans, né? E que tipo de jeans, mais exatamente? Também você pode detalhar mais ainda, né? Mas eu vou voltar nisso lá na frente, tá? Vamos só nos outros segredinhos aqui, né? Em ideias que eu quero quebrar ou coisas novas que eu quero trazer para vocês. Por isso o título, né? O que não te contaram. Então, o segundo ponto é que o estilo não te limita. Eu escuto muita gente dizendo assim, mas se eu não quero me definir, eu quero, de repente vou ficar ali limitada nessa delimitação, nessa definição, né? E não, na verdade é muito pelo contrário. Quando você identifica o seu estilo, né? A gente já descobriu aqui que a gente não vai criar nada. Quando você identifica e você organiza isso, né? Por que organiza? Isso eu também vou explicar para vocês. Quando você organiza isso, até a sua mente vai ver as coisas com mais clareza, né? Então, a sua mente vai ver isso com mais clareza, você vai se posicionar com mais clareza, você vai se expressar
com mais clareza. E aí imagina o resultado disso, né? Você vai abrir muito mais portas, as pessoas vão te ver de uma forma diferente. Então, vamos entender assim, ó, que não limita por quê, né? De repente eu identifiquei que o meu estilo é tal. Eu vou falar também dessa delimitação aqui, tá? Mas assim, delimitei isso, defini, identifiquei, o que vai acontecer? Eu vou ter muito mais clareza, muito mais facilidade na hora de fazer escolhas, tanto para os produtos que eu tô comprando, quanto para as decisões que eu tomo até mesmo na minha vida. Para vocês terem ideia do quanto isso é profundo, né? Muita gente pensa que é futilidade, que é uma coisa rasa, mas não é. Por isso que eu sempre me encantei muito por esse assunto, porque eu acho que aquilo que as pessoas veem como superficial, eu vejo muito, muito mais profundo, né? E o impacto é muito maior do que as pessoas pensam na vida como um todo. Então, você vai fazer escolhas com mais facilidade, você vai se expressar com mais facilidade, as pessoas vão te compreender, te ler, né, com mais facilidade também, tá? Mas nós vamos seguindo aqui, vocês vão entendendo como é que cada pecinha dessa vai se encaixar. Então, só retomando aqui, né? Então, primeiro eu falei que estilo não se cria, se identifica. Eu vou dar dicas para vocês começarem a fazer isso, né? E mesmo que de repente você fale assim, eu já sei, tenho clareza do meu estilo, mas se você fizer uma investigação mais detalhada, de repente você vai descobrir mais coisas. Então, segundo, estilo não limita, estilo, muito pelo contrário, abre horizontes, né? E faz você ter muito mais facilidade de se posicionar, de escolher e de se ver, né? E aí um outro conceito, o terceiro aí, é que o estilo muda, sim, tá? Muita gente, eu ouço também, eu tô me baseando aqui, gente, eu trouxe coisas que eu escuto, né? Coisas que as pessoas me dizem ou dizem por aí, né? Então, o estilo muda, sim. Então, a gente pensa que eu tenho um estilo que vai comigo a vida toda, porque a minha identidade vai comigo a vida toda. Eu falo muito de identidade também, de personalidade. E não, na verdade, ele nos acompanha na nossa trajetória, assim como a nossa identidade também, que tem um eixo, mas ela muda um pouquinho ao longo da vida, sim. Ela vai mudando por quê? Nós somos seres que têm vivências, né? A gente vai conhecendo pessoas novas, a gente vai tendo novas vivências, e isso vai alterando a maneira como a gente se comporta, a gente se vê, como a gente se relaciona, né? Então vai alterando tudo. E é claro que a nossa expressão em tudo que é visual, né, vai mudar junto com os nossos comportamentos, junto com tudo de novo que vem para cada fase da nossa vida. Então, até tem um autor que eu gosto muito, que eu pego emprestado dele a expressão identidade metamorfose, que é o Arthur Bacher. A identidade metamorfose é isso, assim, você tem um eixo ali, mas você vai percebendo que partes dessa identidade vão se alterando, e por isso você tem estilos e imagens diferentes ao longo da vida, né? Eu já mostrei algumas vezes, depois vou postar lá para vocês os vários visuais que eu já tive. Tem gente que muda mais ainda, outras pessoas não mudam muito porque tem uma personalidade, um perfil comportamental diferente, né? Que é um outro estudo muito interessante que eu fui buscar também. Então, como eu já expliquei aqui, eu fui estudar coaching, PNL, inteligência emocional, perfil comportamental, tudo isso que veio agregar mais ainda para aquilo, que dá mais profundidade ainda para tudo que eu falo aqui. E o estilo muda, então, até a misturinha, como eu sempre falo, a misturinha que te caracteriza. Vocês vão me ouvir falar essa expressão, a gente vai entender que nós temos os estilos de base para nos ajudar a ter um ponto de partida, né? Então, são chamados de estilos universais também. Universal é uma palavra muito pesada, eu acho, então, na minha opinião. Mas são estilos de base, são estilos que tem um ponto de partida. E eu delimitei de uma forma muito própria esses estilos de base. Até tem uma postagem que eu fiz aí alguns dias atrás, mostrando os 9 estilos que eu trabalho. Então, foi uma delimitação que eu fiz em cima daqueles estilos que já existem, tá? Porque isso não foi achismo, tá? A gente foi baseado em todo o estudo de história da moda que eu tenho, de transição, né, de comportamento, de linguagem visual, enfim, foi uma junção de conhecimentos aí
para fazer essa delimitação desses 9 estilos de base, que vale para homens e mulheres, tá? São as mesmas referências. E aí tem alguns conceitos até que eu sempre gosto de trazer a reflexão, né? Alguns termos que são utilizados. Por exemplo, vocês vão ver por aí, estilo elegante, é um estilo universal ou estilo de base. E é uma coisa que eu não acredito de forma nenhuma, né? Eu acho que não tem o menor sentido. Porque, na verdade, a elegância ela não é um código visual, ela não é um estilo. Ela, na verdade, pode estar em qualquer um dos estilos de base. A elegância vai muito além disso. Né? Aliás, ó, gente, quero muito que vocês participem aí comigo. Façam perguntas, façam comentários, tá? Dá sua opinião. Porque a gente até tem algumas coisinhas que são polêmicas, e se em algum momento vocês tiverem opinião a respeito, compartilhe aqui comigo, tá? Então, por exemplo, eu sempre gosto de fazer essa reflexão. O que é elegância, afinal? Né? Será que isso vai delimitar um estilo? Aí, o que normalmente se trabalha como estilo elegante, eu trabalho como estilo conservador, sofisticado ou clássico, né? Que é aquele visual mais formal. Então, assim, essa formalidade, sim, é uma coisa que é interessante a gente pensar. É uma linha, né? Uma linha visual, uma linha de comportamento, de pensamento até, mas a elegância vai muito além disso, tá, gente? E aí outros termos, por exemplo, estilo criativo, que eu já vejo pessoas usarem por aí também. Então, o que é isso, né? O que é essa criatividade? A criatividade também não é uma delimitação de estilo, tá? A criatividade também pode estar em vários estilos de base. Então, também é um termo que não faz muito sentido para mim. E aí, vocês vão ver lá que eu trabalho sensual, romântico, são 9 estilos, que eu não tenho como detalhar eles aqui hoje, mas eu vou falar um pouquinho de como eles acontecem, né, como eles são usados e como é que eles são formados também, como eles são pensados, tá? Então, o estilo muda sim, e esses estilos de base que a gente toma como ponto de partida, eles vão mudando, essa misturinha vai mudando também, tá? Então, outra coisa que a gente já vai quebrar aqui, que é o 4º ponto que eu quero trazer. A gente vê também muitas pessoas falando assim, tem lá os estilos universais, ou estilos de base. Ah, você é estilo tal, né? Muitas pessoas se colocam num único estilo de base. E, na verdade, é uma misturinha que a gente tem. Normalmente são 2 ou 3 que você tem ali misturados, e é um ponto de partida, como eu falei, não é uma coisa que vai te colocar numa caixinha e pronto, é isso, tá? Mas é um ponto de partida que é muito importante. Então, vamos supor que a gente tem lá os estilos, vou pegar os mais conhecidos para citar aqui, tá? Por exemplo, sensual, romântico e vamos pegar o clássico que eu citei, né? Que é mais difícil de acontecer, algumas misturinhas, mas vamos pegar esse exemplo. Então, de repente, você tem lá ou o clássico misturado com o romântico, o sensual com o romântico. Você tem misturinhas. Aí muita gente fica assim, mas cada hora eu sou uma coisa. Aí eu até brinco, não, se cada hora é uma coisa, a gente tá precisando organizar a casa aí, né? Porque o que acontece não é que cada hora você vai ser uma coisa. Essa misturinha, ela vai estar todos os dias no seu visual, né? Nas suas composições. O que muda é a proporção. Então, num dia, de repente, você vai ver mais o sensual, por exemplo. Vamos supor que seja essa misturinha do romântico, do sensual. Vamos pegar o casual, que é bem simples de visualizar também, né? Aquela roupa fácil de usar no dia a dia, bem básica, bem estável. Então, de repente, num dia você tá com o lado romântico mais visível, né? Outro dia, o lado sensual. Mas o outro tá ali, né? A misturinha tá toda ali, só que em proporções diferentes, tá? Então, é só começar a observar os detalhes, né? Tudo envolve aí nesse caso. O estilo de cabelo que você usa, os acessórios, a maquiagem, o jeito de usar o cabelo, o jeito de colorir esse cabelo, enfim, cada detalhe vai fazer diferença na hora de entender esse todo, de entender essa representação. Então, tá ali o tempo todo aquela misturinha, todos os dias. Seja no trabalho, seja numa festa, seja o que for, tá? Então, de repente, você vai para uma festa, por exemplo, aí de repente o lado sensual já
bem mais visível, né? Até pela intenção, muitas vezes, daquele momento. Você quer chamar atenção, você quer, de repente, você que tá solteira, eu quero, né, fazer uma... achar um crush, uma paquera ali, enfim. Mas o seu lado romântico, ou seja lá qual for a misturinha que tiver, vai estar ali, mesmo que seja num simples acessório, em alguma coisinha tá por ali, tá? No seu cabelo, enfim. Isso vale para os homens e para as mulheres, tá, gente? Da mesma forma. Então, esses estilos de base, eles vêm misturadinhos ali, e à medida que a sua personalidade vai mudando, que a sua identidade, como eu falei da identidade metamorfose, né? Essa misturinha vai mudando também, né? Vou falar por mim, e até quem tem gente querida aí que me conhece há muito tempo. Eu já tive uma fase em que eu tinha mais do romântico, por exemplo, na minha imagem, no meu estilo, melhor dizendo, e hoje já não tenho mais, assim, então isso vai mudando, né, de acordo com... Agora, tem eixos que permanecem, então, por exemplo, eu sempre tive o eixo do estilo de base sensual, isso sempre foi presente em mim, né, e aí as pessoas às vezes também criam um estereótipo, por exemplo, sensualidade, as pessoas pensam que tem que ser elementos extremos, né? Tem que ter, até tem pessoas que chegam a pensar que tem que ter até a vulgaridade, né? Assim, esse conceito, enfim. Não, às vezes são coisas sutis, como eu citei, é um óculos vermelho, né? É o batom, é o jeito, é o brinco, é o estilo de cabelo, às vezes, né, quando você mostra mais os ombros, de repente um tecido molinho que escorrega pelo corpo, enfim, tem várias maneiras de transmitir isso de uma forma mais sutil ou de uma forma mais intensa. Então, esse também é um dos pontos que eu gosto de quebrar, que eu quis trazer aqui, é de que essa sensualidade, muitas vezes, ela é estereotipada. Então, e muitas mulheres se fecham para isso e têm medo de expressar ou de até de assumir que tem a sensualidade no seu estilo, porque tem esse estereótipo em cima. Ah, mas se eu expressar minha sensualidade, ou até admitir isso, né? Eu vou estar transmitindo uma imagem negativa, seja por questões religiosas, questões de trabalho, familiar, enfim. A pessoa nega aquilo que ela é. Então, é o que eu sempre gosto de trazer também. Não precisa negar isso. Não deve, aliás, porque faz mal você negar quem você é. Tá? Faz mal. É profundo o negócio. Então, essa sensualidade, ela pode ser trabalhada e ela pode se expressar de várias maneiras, e de maneiras muito elegantes, muito tranquilas, tá? Tenho isso muito claro. Então, vai mudando, certo? Aí deixa eu dar uma dica aqui do que vai nortear isso tudo. Primeira coisa importante é você definir os elementos de estilo, que eu até comentei lá no início, mas vamos retomar aqui para a gente poder colocar isso na prática, né? É você observar as suas roupas, as roupas que você já tem, até a sua trajetória mesmo, quando você pega fotos antigas, porque eu falei que às vezes muda e às vezes não, né? Tem algumas coisas que permanecem. Mas principalmente nas atuais, nesse caso, tá? Então, o que normalmente se repete nas suas composições? É um tipo de estampa? É um tipo de cor? Sei lá, eu gosto de babadinhos, eu gosto de tecidos mais naturais, eu gosto de tecidos mais artificiais, enfim, tem alguma coisa que se repete, ou na verdade um conjunto de coisas, melhor dizendo, né? Esses são os seus elementos de estilo, são aqueles elementos que vão ajudar a fazer essa delimitação, essa identificação, né? Bom, e aí outro ponto importante de entender é que não é só o que está na nossa roupa, mas é o nosso estilo de vida, tá? Porque é a nossa personalidade, a nossa identidade está ali, né? Então, a gente vai se expressar em tudo que está ao nosso redor. Então, analise também seu estilo de vida, tá? Como é que enfim, trabalho. Como é o meu trabalho? O que eu gosto? Vou dar um exemplo. Eu gosto sempre de colocar isso no concreto e trazer para coisa aplicável, né? Eu gosto muito de quem me conhece sabe que eu gosto muito de música, de rock também, e isso tá presente no meu visual, né? Isso acaba se expressando, seja por às vezes um pingentezinho, eu tenho um pingentezinho que eu gosto muito, que é uma guitarrinha, bem pequenininha, né? Delicada, mas é um ícone, um símbolo muito forte.
às vezes num jeans mais surrado, né, com mais detonadinho, enfim. Até o próprio jeans mesmo, né? Esses dias eu falei sobre a jaqueta Perfecto, que é aquela jaqueta que se tornou um clássico, e que hoje ela tem várias versões em cores diferentes, materiais diferentes. Ela é um ícone do rock também. Ela nasceu assim, né, nos anos 50, com os motoqueiros, roqueiros, e acabou ficando, né? E o jeans e a camiseta, que também nasceram nesse contexto, né? Se tornaram moda, melhor dizendo, porque o jeans foi criado, na verdade, muito antes, né? No século XIX ainda, mas ele se tornou moda ali no meio do início do rock, da cultura jovem, então ele acaba sendo automaticamente, é bom entender isso, né? É natural, é espontâneo, a pessoa não tem clareza disso, mas ela vai ler essa associação, né, com juventude, com rock, com coisas mais despojadas, enfim. Por isso que as pessoas têm dificuldade de usar o jeans nas roupas mais formais, na imagem profissional, até por conta dessa associação que as pessoas fazem automaticamente. Aí até a dica que eu dou quer usar o jeans para uma imagem mais sofisticada, para o trabalho, por exemplo, é uma estratégia muito boa escolher os mais escuros, os mais lisos, porque aí você tira um pouco esse efeito mais rebelde, né? Até fiz questão de usar esse colete hoje para poder mostrar isso para vocês. Então, quando você tira esse efeito mais rebelde, que é da lavagem mais intensa, dos rasgos, quando você pega um jeans bem escuro, bem liso, você está trazendo uma imagem mais sofisticada, tá? Então, fica a dica aí também. Bom, então, esses elementos, essa linguagem que você vai encontrar no seu estilo de vida, naquilo que você gosta, naquilo que você, com aquilo que você trabalha, que você vai encontrar em tudo que você faz, vai te ajudar a entender a sua casa, né? Já venho falando disso aqui nas lives, né? A sua casa ideal, aquela que você imagina, não necessariamente a que você está, porque, como eu falei, muitas vezes tem fatores que impedem que você coloque aquela casa do jeitinho que você quer. Mas aquela que você sonha, que está ali na sua mente, aquela diz muito sobre você. Muito mesmo. Então, anote os detalhes dessa casa. Já passei esse exercício aqui, vou repetir. Escreva, tá? Esse é um exercício importante. Eu, como professora de muito tempo, sei como é o processo de aprendizagem. Não adianta ficar só ouvindo, né? Então, eu gosto de trazer exercícios, eu gosto de trazer para a realidade. Então, você tem que anotar e fazer como exercício mesmo, como tarefa para casa. Então, vai lá, anota os elementos de estilo, que são, que eu expliquei aqui o que é, né? Se tiver dúvida, pergunta também. E anota essas características que estão na sua casa ideal, cores, formas, texturas, e eixo, né? Assim, qual é o meu eixo? Por exemplo, o que seria esse eixo? Aí a gente já tá falando de comportamento, filosofia de vida, como eu falei, é profundo o negócio, gente, vocês estão achando? Então, exemplo do que seria esse eixo. Os estilos de base, inclusive, eles são formatados, vamos dizer assim, em cima desses eixos, tá? Por exemplo, o clássico que eu citei aqui, que muita gente chama de elegante, nós vamos... dica minha, tá? Esquece isso, esse negócio de estilo elegante não existe. A elegância não é um código visual, tá? Ela pode estar em qualquer estilo que a gente falar aqui de estilo de base, a elegância ela é um conceito muito maior do que isso, tá? Então, o estilo clássico ou conservador, por isso que até a gente chama de conservador, porque ele é mais formal e porque ele é estável. É aquela pessoa que ela gosta do estável, ela não quer mudanças mirabolantes, ela não quer grandes aventuras, né? Ela quer estabilidade. Então, esse é um eixo que a gente utiliza para delimitar. Então, ela vai valorizar o que é atemporal, o que fica, o que é concreto. Agora, por outro lado, quando a gente pega um estilo... vamos pegar o que eu já citei aqui, que é mais fácil de visualizar, o sensual. A pessoa que tem essa predominância, normalmente ela gosta de movimento, né? Ela não quer ficar paradinha, não. Ela quer movimento, quer intensidade. Então, esse é um eixo que também vai nortear quando a gente pensa nos elementos visuais, né? Tem que ter atrativo, tem que ter um brilhozinho, tem que ter uma cor, e tem que ter movimento. Tem que ter novidade, vamos dizer assim, para a gente entender o que é esse movimento que eu estou falando, tem que ter novidade, diferente do clássico, tá? E do casual, que também é estável. Aí a gente tem linhas mais instáveis, mais dinâmicas, mais movimentadas, como o sensual,
como o dramático, como o moderno, enfim. E aí a gente vai entendendo outro eixo que a gente utiliza, os materiais, né? Então, são materiais mais naturais ou são materiais mais artificiais, né? De repente tem aquela cara mais tecnológica, ou não é aquela carinha mais aconchegante, como no caso do romântico, né? Tem que ter aquele mimo, como eu costumo dizer, né? Tem que ter aquela carinha mais aconchegante de um trabalho artesanal, de uma estampa, né, menorzinha, enfim, tem que ter ali algum mimo. Então, esses são... desculpa, a gente tá balançando o negócio aqui. Esses são os elementos, os eixos que a gente vai encontrar aí. Mas, gente, é muito assunto. Então, hoje a gente vai... Eu vou amarrando aqui com vocês só pra gente poder fechar, tá? Mas vamos comigo. E já aproveito para reforçar o convite. Já teve postagem aí ontem, oficializando tudo. Mas semana que vem, nós vamos ter uma super aula, uma masterclass na quarta-feira. Eu preparei uma aula, assim, maravilhosa, com conteúdo bem fácil de entender, mas com muita profundidade, para você se revelar na sua imagem. Então, a Masterclass chama-se Revele-se na sua imagem. E já tem um link lá na minha bio, é só clicar e participar, já vai ter um grupo VIP antes, onde eu vou compartilhar conteúdo também na segunda e na terça. E na quarta a gente vai ter essa grande aula, tá? Então, venha comigo revelar-se na sua imagem. Já clica lá, é gratuito, é online. Então, espero vocês, a gente tem um encontro marcado. Querem fazer alguma pergunta, algum comentário antes da gente fechar aqui? Aproveita o momento. Essa é a hora. Então, ó, só reforçando aí para ver se vocês querem perguntar antes da gente encerrar. Estilo não se cria foi o ponto número 1. Estilo não limita ninguém, esse foi o ponto número 2. Muito pelo contrário, né? Expande os horizontes e a vida flui melhor quando você identifica. Estilo muda sim, tá? Ao longo da vida. Nós falamos sobre os estilos de base, como é que eles funcionam, quebramos alguns mitos aqui, algumas ideias, né, que estão por aí. Nós falamos sobre essa misturinha que te caracteriza, que é muito importante, e nós falamos sobre a linguagem visual e o estilo de vida, né, que está em torno disso aí. Nenhuma pergunta? Gente, olha, eu quero agradecer a presença de vocês. Um grande beijo, tá? E me acompanha. Semana que vem tem mais assunto bacana aí. Tem o evento. Se inscrevam lá. Quero muito ter vocês junto comigo. Um beijo, até a próxima.